E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou passar rapidinho aqui para falar a respeito da organização, né? O se organizar é abrir espaço para o agir de Deus na nossa vida. Isso é muito importante, tenho aprendido muito a respeito da organização e eu quero chamar a atenção de vocês hoje para isso, né? É necessário que vocês entendam isso. Tô aqui chupando uma laranjinha porque aqui tá muito frio, tem que fortalecer o imunológico. E até tentar me organizar, né? Tentar não, me organizar para cuidar da casa, cuidar dos canais, cuidar da vida financeira, do relacionamento, da saúde. Então, tudo isso é organização. Muitos de nós, pessoal, temos vivido uma vida de desordem total, né? A maioria de nós viemos de uma infância, né, que não tinha esse princípio da ordem, da organização. E hoje eu quero falar com vocês rapidinho, né, vai ser uma aulinha não tão prática, aqui no canal tem um curso, né, o curso Finanças na Prática, mas isso aqui também faz parte do curso. No entanto, é mais uma reflexão para poder vocês compreenderem, né? Porque muitos falam assim: por que nada dá certo para mim? Por que nada prospera? Por que nada acontece? E às vezes você está precisando apenas de um princípio, porque Deus é um Deus de ordem. E às vezes você só precisa se organizar para abrir espaço para o agir dele na sua vida. Sim, Deus age em tudo, né? Ele tem o poder para tudo e todas as coisas. Mas eu costumo dizer, e a palavra também diz isso, que há coisas que é da nossa conta, né? Tem coisas que é por conta de Deus, mas tem coisas que somos nós que devemos fazer. E a organização, ela parte dessa minha parte, para que Deus possa entrar na minha vida, para que Deus possa agir, para que Deus possa operar o milagre dele em alguma área da minha vida, eu preciso desimpedir, né, o caminho. Eu preciso trabalhar também com Deus, né? Deus opera e a gente coopera. E ele precisa dessa minha cooperação. E muitas pessoas estão vivendo uma vida muito desorganizada. E eu falo isso aqui, que antes de ter uma finança organizada, eu era uma pessoa totalmente caótica, vivia no caos. Hoje, melhorou, gente, muito. Por quê? Porque hoje eu já consigo ter uma rotina organizada, sabe? Apesar de aparecer uma coisinha aqui e outra ali, mas o principal ele permanece. Por exemplo, eu consigo manter 4 canais no YouTube funcionando, consigo manter a alimentação no horário, dormir no horário, sabe? Me exercitar. Às vezes nem sempre vai dar no mesmo dia, mas é necessário. E a ordem é muito necessária para ter o favor de Deus na nossa vida. E isso aqui não é da minha cabeça, não é porque eu tô falando, não. Eu quero, inclusive, ler para vocês texto bíblico que tá lá em 1 Coríntios, né? Que fala assim, vou ler para vocês rapidinho aqui. Que diz assim, ó. 1 Coríntios 14:33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Nosso Deus, ele não é um Deus de desordem, ele é um Deus de paz. E aqui dentro desse verso tem muito para vocês poderem compreender. Mas como assim? Deus, o restante do verso não era para dizer, ó, Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de ordem. Mas o verso diz assim, ó, Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Peraí, por quê? Tá paz em vez de ordem? Porque, gente, dentro da desordem é que vive a falta de paz. Esse ambiente caótico que não produz paz, que não produz descanso, sabe? Vem de um ambiente caótico. Por isso que Deus diz: eu sou um Deus de ordem, eu sou um Deus de paz, né? Dentro da ordem, dentro da organização, existe paz. É você saber procurar onde está uma chave, ela está ali. Isso não provoca briga dentro do lar. É você querer saber como é que funcionam as suas finanças. Quanto eu já gastei até aqui no mês, né? É você ter noção de que o que você vai
tem programado para o dia. E para você que tem dificuldade de ter uma vida organizada e não aprendeu a ter uma vida organizada, é muito interessante que você tenha, vou até pegar aqui, é muito interessante que você tenha uma agenda. Eu comprei isso aqui, ó, esse quadrinho. Ele é um quadrinho para criança desenhar, gente. Mas até apaguei, ó. Mas todos os dias de manhã eu levanto, pego esse quadrinho aqui e já começo. Na verdade, eu gosto de fazer esse planejamento um dia antes, né? Que eu faço o planejamento semanal. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, inclusive, eu ganhei esse aqui como modelo para me poder fazer, ó. Vou mostrar para vocês. Vem a semana toda, tá vendo? E aí, a gente dá para fazer uma programação, um planejamento do mês todo, sabe? E esse quadrinho aqui é um planejamento do dia seguinte. E eu também faço o planejamento da semana. Hoje, por exemplo, é domingo. Eu tô planejando a semana. Essa semana eu tenho objetivos a cumprir. Pode acontecer de não cumprir todos, né? Porque, afinal de contas, a gente não controla todas as coisas. Mas aquilo que está dentro do nosso alcance, nós podemos sim fazer. Aí eu começo com esse quadrinho colocando aqui o meu dia. Eu coloco lá, primeiro, eu coloco devocional, que é a minha primeira tarefa do dia, meu devocional. Aí depois eu coloco de jejum, né? O culto familiar. E logo em seguida, depende do que tá programado para aquele dia, aí eu me programo tudinho, deixo anotado para ficar organizado. Por quê? Porque dentro do caos, a nossa mente não funciona direito. E o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Deus, ele tem poder de ter criado o mundo de uma única vez, certo? Mas ele não fez. Ele fez em 6 dias e no 7º descansou. E tudo isso para ficar de exemplo pra gente. Que por mais que você esteja aí com as finanças, a casa desorganizada, a vida desarmada, né? É devagarinho. Quando eu entrei nessa fase de querer me organizar, foi tudo muito difícil, porque eu pensava que ia ser tudo de uma vez. Essa questão de mulher que trabalha fora a vida toda, mas não conseguia manter uma rotina de trabalho fora e trabalho em casa, né? E aí, quando caiu a ficha, eu preciso cuidar do meu lar, preciso cuidar da minha vida, começou a dificultar, sabe? Começou a dificultar porque era muita coisa. E quando cai a ficha de que nossa vida tá em desordem, gente, quando cai a ficha, quando você acorda para colocar em ordem, parece quase impossível. Aí tem pessoas, eu sei que tem pessoas, por mais que a gente, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo, sim, mas os seus resultados hoje vêm da sua criação, os seus resultados hoje vêm da sua educação, dos hábitos que foram formados na infância. E provavelmente você veio de uma família caótica, né? Nem todos, mas a grande maioria, assim como eu. E por vir de um ambiente caótico, tem uma vida caótica. E essa vida caótica, ela reflete na saúde, no dia a dia, no lar, no relacionamento. E reflete também nas finanças. Reflete na nossa espiritualidade. Então, a gente, para poder nos organizar, nós temos que primeiro colocar o que é prioridade na nossa vida. Então, o que é a minha prioridade? Eu vou falar para mim. A minha prioridade, comunhão com Deus. Essa é a minha prioridade, gente. Tipo, de manhã, se eu acordo mais cedo, se eu estou bem, acordo mais cedo, Deus. Se eu não estou tão bem, mas acordo mais tarde, Deus primeiro. Então, depois entra um de jejum, entra um exercício físico, e a gente tem que entender o que é prioridade na nossa vida. Dentro da semana, temos várias coisas, inclusive dentro do curso, né? Tem um curso aqui no canal, Finanças na Prática, que nós vamos trabalhar com algo chamado matriz do tempo, né? Uma ferramenta que nós usamos e eu vou disponibilizar elas para vocês no curso. Mas hoje eu estou chamando vocês para essa reflexão, de que o nosso Deus é um Deus de ordem. E às vezes a sua vida tá a bagunça que tá, porque tá precisando você consertar. Sabe? Você precisa ordenar algumas coisas, você precisa abrir caminho, sabe? Para o Senhor poder agir. Porque
Ele mesmo, ele diz, eu sou um Deus de ordem. Ele não funciona na bagunça. E às vezes nossa vida tá tão bagunçada e a gente tá tão acostumado na bagunça. E a bagunça, ela te faz se estressar, reclamar, murmurar. E tudo isso alimenta demônio na tua vida. Sim, a reclamação, a murmuração alimenta demônio na vida da pessoa. E quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais caótica fica a sua vida, mais bagunça, sabe? Mais aquele peso. Então, nós precisamos, primeiro, buscar a Deus, né? Por meio da palavra, conhecereis a verdade vos libertará. E aí, quando a gente conhece a Deus, Deus diz, eu sou um Deus de ordem, eu não ajo na bagunça, eu ajo na paz. E aí, tem um outro texto que está lá em 1 Coríntios também, que diz assim, ó, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo que você for fazer na sua vida, organização. Na aula do nosso curso, eu mostro para vocês que 80% de execução de algo, né? 20% é execução, 80% é planejamento. O planejamento, ele é essa organização, faz parte da organização, de eu me organizar. E Deus, ele nos deixa a palavra como exemplo, para que nós possamos ser instruídos por meio dessa palavra, para que venhamos ter êxito. Se eu não ajo de acordo com a palavra, eu não vou ter êxito na minha vida. E esse êxito na vida é o que nós chamamos do favor do Senhor. Né? Uma vida de paz, de calmaria, uma vida tranquila, uma vida de satisfação, uma vida de paz sem caos. Porque o caos consiste na bagunça, na desordem. Quantas pessoas estão com desordem emocional? Precisa ter ordem. Quantas pessoas estão em desordem física? O organismo está doente. Por quê? Porque há uma desordem ali. Às vezes, seu organismo está precisando de X alimento e você está dando X alimento. Por quê? Ó, nós estamos no período do frio. Estou aqui com uma laranja, né? No período do frio, lógico que nós precisamos de todos os nutrientes do corpo. Mas, para fortalecer o imunológico, vitamina C é o ingrediente certo para aquele problema. Da mesma forma na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa. Então, eu preciso identificar qual é a desordem do meu lar. E para você funcionar melhor, para o seu cérebro funcionar melhor, principalmente para vocês, meninas, para o cérebro funcionar melhor, tenha um ambiente organizado. Uma cozinha limpa, uma casa limpa, as coisas no lugar. Às vezes a gente tá tão acostumado, pegou a coisa, colocou ali, deu as costas, já não sabe onde tá, e quando vai procurar, e começa de novo aquele caos. Precisamos educar a mente em organizar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar. Para quê? Para que seja trabalhado na ordem, para que a nossa mente tenha clareza. A bagunça tira a nossa clareza mental, tira o favor de Deus da nossa vida, porque Ele é um Deus de ordem. E tem um texto também que está lá em Provérbios, que eu quero até ler ele aqui para vocês, que diz assim, ó. Cuida dos negócios de sua casa e não dê lugar à preguiça. Hoje em dia se fala muito da tal da procrastinação. Deixo para depois, deixo para depois, deixo para depois. E esse deixo para depois vai acumulando as coisas. E essa acumulação traz também desordem, traz bagunça, bagunça emocional, bagunça espiritual, bagunça familiar. E essa bagunça se torna uma bagunça mental, a ponto de você ficar literalmente preso nas redes do sujo, do inimigo, sabe? O nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Quando vocês leem ali Números, que conta a história de Deus tirando seu povo do Egito, da escravidão, levando eles para o deserto, e no deserto, até chegar à terra prometida, eles tinham que construir tendas, né? O tabernáculo e o santuário. E você pode observar que dentro do santuário era tudo muito bem organizado. Era tudo minimamente detalhado. Por quê? Porque Deus, ele sabia cada centímetro. Ele sabia cada utensílio para onde era para colocar cada utensílio. Então, eu quero falar para vocês. Deus é um Deus de ordem, é um Deus de organização. Se tua vida está desorganizada, eu já falei aqui para vocês, e as finanças, ela é só reflexo do interior, tá? As finanças é o que mostra aqui fora, a casa organizada é o que mostra fora, mas mostra fora o que está escondido aqui dentro, aqui dentro.
Então, é um reflexo do nosso interior. Então, nós precisamos cuidar daqui de dentro e também cuidar do de fora. À medida que aqui dentro começa a ser liberto, o fora também começa. Então, nós precisamos, primeiro, Jesus ele diz assim, sem mim nada podeis fazer. Primeiro a gente suplica a ajuda dele, né? E na força dele, no conhecimento dele, a gente vai caminhar. E dentro desse caminho que ele nos direciona, nós começamos, né, com ele, colocar em ordem a nossa vida. Então, hoje eu tô passando aqui para falar com vocês esse recadinho rápido. Que tal começar a colocar a vida em ordem? Que tal começar pelo cômodo da casa, que tá mais bagunçado? Sabe? Que tal começar a organizar coisas na sua vida pessoal que já tem muito tempo largada? Às vezes, Deus está ali, sabe, querendo fazer o milagre, mas você não está preparado, a casa não está limpa, sabe? Você não está preparado para receber o milagre. Porque precisamos também estar preparados para receber o milagre. E para receber esse milagre, você precisa colocar a sua casa em ordem. Quando o rei Ezequias estava para descansar, Deus mandou um recado para ele: põe tua casa em ordem, porque eu vou te levar. E aí, sabe, quantas pessoas hoje em dia têm partido desta vida, deixando a vida uma bagunça para todos, né? O reflexo da vida delas era uma bagunça e deixa uma bagunça. E Deus, ele fala, põe tua casa em ordem. Davi é um exemplo de alguém que colocou a casa em ordem antes de descansar no Senhor. E a questão não é só descansar no Senhor e deixar as coisas ordenadas, mas é à medida que nós temos uma vida ordenada e organizada aqui, nós também vivemos uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida cheia do favor do Senhor. Tem um verso na Bíblia que diz assim, que nós somos o reino do Senhor, né? Que muitas pessoas estão esperando o céu, querendo viver o céu, o reino de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus sois vós. Então, o templo do Senhor somos nós, o reino de Deus somos nós. Então, se eu não estou tendo a plenitude, a atmosfera do céu, é porque eu não estou na energia e na atmosfera do céu. Há algo na minha vida que precisa ser consertado, precisa ser ordenado, sabe? E Cristo, ele tá aqui, ele fala, sem mim nada podeis fazer, mas nós precisamos dar esse passo e falar, Senhor, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor me ajude também a fazer. E fazer a sua parte, que é o cooperar. Coopere com Deus. Coopere com Deus. E você, na medida que você começar a ajeitar essas áreas da tua vida que estão desordenadas, que você começa a dar os seus passinhos ali, confiantes em Cristo, né? Sempre na direção dele, a sua vida vai se endireitar. E o caminho é aberto para o favor do Senhor na tua vida. Então, pense com carinho nisso que eu tô falando com vocês hoje. É uma reflexão sobre... Eu convido você, vá fazer a aula, né? Para quem tá com esse canal, é um canal voltado para a vida financeira, para o desenvolvimento nosso como pessoa. Então, vá lá, assista essas aulas, busca colocar a tua vida em ordem, sabe? Busca colocar a tua vida em ordem para você ver o favor de Deus na tua vida. Às vezes, uma pequena coisa que você está precisando colocar o pé na água, que você está precisando fazer para poder o milagre acontecer e você não está fazendo. E precisamos agir com o princípio da organização, o princípio da ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem. Ordem, organização é um princípio do reino dos céus. E se nós somos o reino de Deus, nós também devemos ser pessoas ordenadas, organizadas. A nossa vida precisa ser organizada. Então, hoje eu estava aqui fazendo, né, o planejamento da semana, a organização semanal e organizando os trabalhos, né, organizando o conteúdo. E hoje eu quero deixar esse recadinho para vocês começarem a fazer isso também. E assistam às aulas, não deixa de fazer esse curso que está aqui no canal, gratuito, por tempo determinado. Esse curso vai te ajudar com ferramentas para poder organizar a tua vida. Ferramentas para você realmente viver o reino de Deus aqui
aqui nessa terra. E viver o reino de Deus aqui nessa terra, gente, é viver de acordo com a vontade de Deus, é viver em leveza, paz de espírito. É ter vida plena, é não viver uma vida ansiosa, uma vida caótica, disfuncional. Porque se o reino somos nós, o mundo pode estar desmoronando, sabe? Caindo. Mas nós permaneceremos firmes. Por quê? Porque nós temos os princípios do Senhor. Porque nós vivemos no Senhor. Entende isso? Então, esse é o convite para vocês.